Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. E olha, a gente começa o programa de hoje, eu diria com algumas frases de impacto para a gente refletir um pouco e pensar nas ações também. Uma delas diria o seguinte: o coração de qualquer empresa reside nas relações que a sustentam. E outra, é preciso ressignificar a convivência. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo, puxando também para um viés legal de tudo isso. E comigo uma especialista então no assunto, Camila Lorenzato, é advogada e sócia da Irmãs. Camila, seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião, obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer aqui estar conversando com vocês. Ótimo, muito obrigado a você por aceitar o nosso convite e compartilhar do conhecimento aqui. Você fala com a gente de São Paulo, né? Isso, São Paulo. Ótimo. Camila, vamos, antes da gente entrar nesse assunto aí, nessa provocação que fiz na abertura, da gente esmiuçar um pouco mais sobre essas frases de impacto e para além delas, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje na Irmãs. O que é a Irmãs também? Conte pra gente. Então, eu me chamo Camila, eu sou sócia da Irmãs, eu sou advogada, eu advoguei durante muitos anos, e aí eu fiz uma trajetória aí num escritório durante 10 anos, abandonei esse escritório visando prestar concurso público, que era o que eu sempre objetivei quando eu entrei na faculdade de Direito, e aí nesse meio do caminho eu tive meus 2 filhos, tive que pensar nesse meio do caminho veio a pandemia, e aí eu me vi numa situação que muitas mulheres, principalmente mães ali, passaram, né, e sentiram isso, que foi a gente ter que assumir a criação diária e o cuidado diário dos filhos, mas também a educação, né, remota, né, de forma virtual. E isso me fez repensar muita coisa, porque naquele momento eu entendi que talvez não fizesse mais sentido para mim ter uma rotina de estudos diários, né, quando as coisas voltassem ao normal, de 14, 15 horas por dia, e perder essa convivência que eu tinha conseguido ter de forma mais intensa com os meus filhos, mas também eu passei a vivenciar uma dor ali que até então eu não tinha experimentado e que eu comecei a ler muito e que de fato eu senti naquele momento, né, que era essa sobrecarga absurda que a gente, mães, né, mulheres mães principalmente, acabam carregando. Durante toda a minha trajetória, assim, infância, adolescência, vida adulta, mesmo depois de casada e com as crianças, eu não tinha sentido essa dor de forma tão intensa. Então, ali na pandemia, isso veio de uma forma muito forte, de fato, que me fez repensar o que eu queria para minha vida profissional, né? Então, eu comecei a estudar, enfim, comecei a entender o que de fato ali estava me incomodando e percebi que eu acho que a gente pode fazer muito mais, né? Eram diversas notícias diárias falando dessa situação que muitas mulheres estavam passando, então eu comecei a pensar nessa transição de carreira voltada mais para o lado da pessoa, de olhar para as pessoas, de entender como eu poderia atuar de uma forma eficaz para que esse cenário profissional das mulheres, né, principalmente nas organizações, fosse visto de forma diferente, né? Como que a gente poderia fazer a diferença nesses ambientes para que essas mulheres, no caso, no começo a ideia eram as mulheres, principalmente por causa da minha situação pessoal, mas como que a gente poderia atuar de uma forma efetiva para que essa sobrecarga não existisse, para que de fato a gente conseguisse ter uma postura ali que fosse reconhecida e valorizada. E aí Nesse surgiu a meio do Irmãs. caminho, nesse meio do caminho eu conheci a minha sócia Adriana, que é uma das sócias da Irmãs, e ela já tinha um projeto similar para trabalhar com mulheres. Então a gente uniu os nossos objetivos profissionais ali, e hoje a gente tem que é a Irmãs no formato atual, que é uma assessoria que visa o bem-estar corporativo, e não só voltado para mulheres, né? A gente, quando fala de bem-estar corporativo, a gente fala, lógico, dessas minorias, né? Quando a gente trabalha muito voltado para a diversidade e inclusão e olhando muito a questão do ESG hoje, né? Trabalhando muito com as governanças e esse lado social mesmo, de olhar o indivíduo que está ali, o colaborador, como um ser humano fundamental para fazer aquela empresa, aquela corporação funcionar. E aí a gente conseguiu
montar esse projeto, a Hermanas, nesse formato que ela tem hoje de assessoria, voltado principalmente a ressignificar essa relação entre as pessoas dentro desse ambiente corporativo, né? Que era tido e ainda é tido como um ambiente muito tóxico, um ambiente muito prejudicial à saúde das pessoas, principalmente a saúde mental. A gente tem ouvido falar muito dessas questões de doenças mentais, né? A gente está num mês que tem se abordado muito essa questão. Então, o nosso objetivo principal é melhorar o ambiente corporativo para essas pessoas que estão ali inseridas nesse contexto. E para além disso, é mais produtivo também para a empresa, né, Camila? A gente vai entrar nisso também. Mas aí você trouxe também da sua formação o jurídico para dentro desta veia, né? Eu sempre tive uma dorzinha de abandonar de vez esse meu lado jurídico, porque eu gosto muito do direito, enfim. E aí eu entendi também qual seria a forma que eu conseguiria aplicar toda essa minha formação e essa bagagem que eu trouxe durante todos esses anos dentro das corporações. E aí, abordando o assunto de diversidade de pessoas, as empresas hoje, elas têm muito pouco regulamentado o que de fato é possível, o que pode ser feito, o que é permitido, e as pessoas nem sabem, né? As pessoas que estão ali no dia a dia, os colaboradores, não têm muita também dimensão do que seria uma atitude tolerável, do que é permitido nesse ambiente, para ter esse ambiente, que esse ambiente seja, de fato, um ambiente mais saudável, mais produtivo, para que as pessoas se sintam inseridas. Então, eu consegui, pensando assim, como é que eu poderia trazer o direito para esse meu novo dia a dia de trabalho, conseguir inserir o compliance mesmo nessa rotina. Então, a gente consegue auxiliar essas microempresas, essas empresas em instaurar os canais de denúncia, os canais de escuta, elaborar os códigos de conduta ética, explicar o que é a ética dentro dessas empresas, quais são as atitudes, né, dos funcionários, dos líderes, enfim, aí eu falo dos funcionários desde o alto escalão, né, passando por toda a pirâmide, do que é tolerável dentro desses ambientes e a gente consegue até nas nossas palestras e nos nossos workshops que a gente acaba desenvolvendo, passar um pouco de conhecimento nesse sentido que acaba faltando muito, né? Não só desse lado jurídico, mas a gente consegue abrir também para essas microatitudes diárias que a gente, às vezes, acaba subestimando o impacto dela no dia a dia da corporação, mas ela tem um impacto gigantesco, né? Essas piadinhas de mau gosto, Sim. Isso acaba desgastando, isso acaba levando os profissionais a um estresse exagerado e eles acabam não querendo estar ali inserido naquele contexto, né? Então, a gente consegue trabalhar também o todo, né? Tanto a parte que dá o suporte ali legal, mas também a convivência diária com esclarecimento, com palestras, com ensinamentos mesmos, né? Que a gente consegue trazer e levar para dentro das empresas. Muito, muito bom. A gente vai entrar um pouquinho mais no conteúdo mesmo dessa discussão, né, desse movimento. Mas antes eu quero saber um pouquinho do cenário. Como é? Quem que são as empresas? Que perfil as empresas que procuram a Hermanas, por exemplo, ou mesmo do conhecimento que você tem no mercado hoje, empresas que já estão mais antenadas, eu diria, já com a necessidade de algumas mudanças e de ações mesmo, né? Como é que é esse cenário hoje? Hoje as empresas elas têm procurado a gente com uma frequência maior, porque tem muito se falado da questão de diversidade, de inclusão. O ESG é uma pauta que está super em alta, né? Então, assim, todo mundo já ouviu falar do ESG e quer pelo menos entender como é que ela pode começar a inserir esse assunto dentro das empresas. A gente não tem um perfil dessas empresas que procuram a gente tem empresas que já estão com um olhar muito voltado para a implementação dessas ações. Então, assim, elas procuram a gente para entender o que a gente poderia levar de uma abordagem diferente. E a gente tem empresas que não têm a menor ideia de por onde começar. Então, assim, do zero mesmo. Mas eu acho que tem muito a ver com o cenário atual hoje do que o mercado exige, do que os próprios colaboradores dessas empresas também começaram a entender do que seria aceitável ou não dentro de um ambiente de trabalho. Eu acho que a gente está numa fase muito de transição. Então, a gente tem aquelas empresas que já tinham esse olhar um pouco mais humanizado, um pouco mais cuidadoso, mas eu acho que agora, com o ESG muito em alta,
não vai mais poder haver vista grossa com relação a esse assunto. Então, assim, as empresas, em determinado momento, por necessidade mesmo, vão começar a procurar implementar essas medidas que tenham um olhar um pouco mais humanizado e um pouco mais amplo com relação ao ambiente corporativo, aos colaboradores, ao meio ambiente, a governança que tem que ali ter um papel ativo e com um olhar muito atento para o que está acontecendo não só dentro ali da corporação, mas também no mundo, né? O que tá acontecendo ao redor nas nossas vidas, enfim, no mercado como um todo. E sem contar que, indo aqui para o pragmatismo, é maior produtividade também, né? Para além de um movimento de entendimento e aí de uma mudança até de conceito, de comportamento, de pensamento, mudança de comportamento e é resultado financeiro também, né, Camila? Exato. Assim, a gente tem inúmeras pesquisas que demonstram que quanto mais incluído esse colaborador está dentro desse ambiente, quanto mais ele se sente mais pertencente a esse ambiente, quanto mais feliz ele está ali dentro desse meio, é maior a produtividade dele, né? Ele está ali porque ele quer e não por uma necessidade de estar ali, por uma falta de opção. Ele está num ambiente que traz um bem-estar para ele. Então, certamente isso representa uma produtividade maior para a empresa, uma lucratividade maior. E eu acho que o primeiro setor, né, que as empresas sempre olham, na verdade, é esse lado financeiro. E aí, a partir desse momento, desse resultado financeiro, elas começaram a entender que, de fato, não é só o resultado financeiro. Porque quando você começa a olhar para o ser humano, a governança tem um olhar mais cuidadoso ali para o dia a dia, para a parte inclusiva. Quando você, de fato, se sente representado, isso reflete nos consumidores que querem consumir, né, querem adquirir os produtos que são fornecidos por aquela empresa. Então, não é só a empresa, né? Não fica restrito só à corporação, só às empresas. Ela acaba tendo um alcance muito maior. E é isso, quanto mais feliz o colaborador está ali, mais produtivo ele acaba sendo ali para aquela empresa, né? Ele acaba entregando muito mais. E quando a gente fala de diversidade e inclusão, isso vem muito aberto, né? Vem muito claro para a gente, porque você, com uma maior diversidade de opiniões, você consegue trazer diversos assuntos, diversas pautas, e tendo esse olhar humanizado, de fato, né? Esse olhar inclusivo, de aceitar o que as pessoas estão trazendo, de fato a pessoa se sentir pertencente àquele ambiente, essa relação ser saudável. Porque isso é o fundamental, né? Esse ambiente ser tratado para que as pessoas que estejam ali estejam inseridas e satisfeitas e felizes de estarem ali, de pertencerem àquele espaço. Camila, vamos fazer um intervalo rapidinho, tem muito para a gente conversar ainda, mas queria no próximo bloco, então, entrar bem no conteúdo mesmo. Como começa isso dentro das corporações? Qual é o trabalho aí de conteúdo que é feito aí pela Irmanas também? E do quanto é importante pensar nisso também, porque tem uma questão legal, né, por trás, ou à frente, ou do lado, enfim, tem uma questão legal em todo esse cenário, em todo esse movimento também. E aí você, como advogada, vai trazer para cá também esse lado legal aí de todo esse movimento. Fazer intervalo rapidinho, Camila, voltamos na sequência, tá bom? Tá ótimo. Muito bem, você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo, voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos falando sobre temas muito importantes, que é a inclusão, que é a relação mais humanizada dentro das corporações. São temas que temos falado com muita frequência aqui no Rumo Certo, dada a importância, né? Mas hoje a gente está trazendo também um viés interessante em todo este movimento, que é a legalização, que está por trás de todo este movimento, ou que é preciso que as empresas se atentem também. Conversamos para isso com uma advogada, Camila Lorenzato, sócia-diretora da Irmanas, que faz um trabalho também para além da questão jurídica, mas um trabalho fortíssimo e talvez seja aí o cerne do trabalho, que é a humanização dentro das corporações. Né, Camila?
Camila, continuamos nessa conversa aí, mas então, puxando um pouquinho para essa questão legal, dentro desse processo de humanização, que temos discutido muito e vamos discutir muito mais dentro das corporações. Onde é que entra a questão legal aí também, em que situações? A gente pode trazer, assim, como exemplo, algumas situações desse olhar mais humanizado, né? Pós-pandemia, principalmente, pós-pandemia, a gente percebeu que as empresas tiveram que desenvolver esse olhar mais voltado com cuidado para o ser humano, né? As pessoas começaram a trabalhar em casa, tendo que conciliar sua rotina de trabalho com as demandas, né, residenciais, enfim, de filho, de vida pessoal. E aí as pessoas passaram, né, os líderes, os colaboradores todos, as equipes, tiveram que trazer esse olhar um pouco mais de aceitar a vulnerabilidade, né? Acho que essa é a palavra. Sentir que todos nós somos vulneráveis e entender que é assim que funciona. Aceitar essa vulnerabilidade como parte ali do dia a dia do processo. Uma coisa que ficou muito evidente com a pandemia foi a questão do luto, né? Muitas pessoas vivenciaram essa questão do luto. Então, trazendo para esse lado um pouco mais legal, as empresas, né, cada pessoa ali que perde um ente tem o direito de passar 2 dias consecutivos usufruindo dessa licença óbito. Isso é uma determinação que consta na CLT, é um direito legal desse colaborador que passa por uma situação de luto. Só que essa licença, ela engloba só pai, mãe, avós e bisavós. E na parte descendente, filhos, netos, bisnetos, irmãos e qualquer dependente que você tenha declarado como seu perante a Previdência Social. Então, são 2 dias consecutivos. Ou seja, se você tem uma perda familiar numa sexta, você não consegue jogar nem essa licença para segunda e terça. Então, você inclui o sábado e domingo, e segunda e terça a pessoa teria que estar ali de volta trabalhando. A gente teve quase 600 mil mortes no Brasil, né? Perto de 600 mil mortes no Brasil. E os estudos demonstram que para cada pessoa que falece, aproximadamente 10 pessoas entram em luto. Então, partindo desses números, a gente tem uma média de 6 milhões de pessoas em luto durante a pandemia, por morte vinculada ao Covid. Então, essas pessoas tinham que continuar trabalhando, essas pessoas tinham que continuar entregando. Como que as empresas passaram a enxergar, então, essa questão, por exemplo, né, de ter esse olhar mais humanizado? 2 dias, a gente sabe que não é suficiente, né? O luto é um processo muito longo, é um processo demorado, é um processo conturbador, dolorido, e que cada pessoa tem o seu tempo para se recuperar dessas perdas. Então, essas empresas, além desses 2 dias, começaram a perceber que não adiantava elas exigirem dessas pessoas que estavam vivenciando de fato essas perdas, que voltassem ao trabalho de forma imediata. Então, vai muito da sensibilidade de quem está ali também, e do líder que está ali, entender que somos seres humanos, né? Quem foi que aquela pessoa perdeu? Em qual condição aconteceu aquela perda? Por mais que legalmente ele tenha um direito de 2 dias de licença, será que essa pessoa voltar ali, ela vai conseguir produzir? Como que a empresa tem que lidar com esse assunto? E como os outros colaboradores também têm que ser preparados para lidar? Porque não é só a perda de um familiar. Muitas empresas acabaram perdendo os próprios colaboradores, né? Então, como lidar com esse assunto de uma forma humana, de quebrar esse tabu? Porque também tinha muito isso, né? A morte, consequentemente o luto, ele é um tabu, ninguém toca nesse assunto. E é a única certeza que a gente tem, né? Que somos seres finitos. Então, era um obstáculo a ser também ali ultrapassado, né? De como trazer esse assunto para ser discutido dentro das corporações. E isso acontece até hoje, porque naquele momento estava todo mundo trabalhando de casa. Mas a gente trouxe a gente está com muita bagagem do que a gente trouxe, né, dessa época de isolamento. Então, pós-pandemia, agora que todo mundo voltou a trabalhar de forma presencial, são esses assuntos mais sensíveis que têm que ser trazidos para dentro das empresas para serem abordados. Qual é o cuidado que a gente tem que ter ao lidar com essas situações de uma pessoa mais abalada emocionalmente, de uma pessoa que mesmo estando ali não consegue entregar? Então, a gente tem esse respaldo legal, mas também a gente tem que ter esse olhar mais humanizado. Essas pessoas que estão ali, né, a gente está falando de luto, de dor, a dor não vai adoecer essa pessoa, mas de repente ela não tem um espaço, uma abertura para falar sobre ela, sobre as necessidades dela,
um espaço de escuta ali, isso sim vai adoecer essa pessoa. E a gente está vendo, assim, números absurdos, né, de ansiedade, de depressão. O Brasil é tido como o país mais depressivo do mundo. Então, cerca de 60% da nossa população tem depressão, ansiedade, tem alguma questão ali de saúde mental a ser diagnosticada. Então, nós somos o país mais ansioso e depressivo do mundo. Então, como minimizar, como fazer essa reintegração social, esse acolhimento social para que esses impactos sejam menores para esses colaboradores, né? É uma questão para além mesmo, como você disse, da legislação, né? Mas interessante que a gente tenha a legislação como base aí. Mas você vê um movimento também na questão de discussões de leis que talvez contemplem um pouco mais essas questões mais modernas, talvez a gente pudesse até dizer. A gente vê uma mudança de costumes, de hábitos familiares, pets hoje também para muitas pessoas é como se fosse um filho, é preciso se respeitar e também é um luto quando se perde, né? Mas você vê um movimento de melhoria nesse sentido, ou de discussão pelo menos? Eu vejo sim, acho que a gente está muito mais aberto, as empresas têm buscado falar muito mais desses assuntos, têm entendido que isso é fundamental para que os funcionários se sintam abraçados ali, acolhidos nesses momentos mais difíceis. É interessante assim, você tocar no assunto do pet, porque a gente teve agora há pouco tempo a morte daquela cachorrinha que foi a primeira influenciadora digital dos pets. E, curiosamente, a gente tem um projeto de lei, agora de 2023, que dá licença de um dia para esses tutores desses animais, no caso desses animais, são cães e gatos, se eu não me engano, para que eles tenham esse um dia de licença luto, né, de licença óbito, para que eles possam tomar as providências necessárias e que fiquem afastados durante esse período. Obviamente que se a gente pensar um dia, poxa, um dia não é suficiente, mas essa mudança de cultura mesmo, essa mudança de mentalidade, esse cuidado, né, esse olhar mais humanizado para essas situações que, de fato, debilitam mais o ser humano, elas têm acontecido de forma gradual, sim. Eu tenho visto assim, algumas iniciativas e algumas preocupações com assuntos mais sensíveis que antes a gente não via. Puxando para um outro ponto bastante importante de quando é que a empresa começa a perceber, ou qual é o primeiro diagnóstico? Aliás, diagnóstico é um dos pilares de vocês na Hermanas, né? Quando se começa a perceber que é preciso se pensar e buscar uma ajuda para trazer para dentro da corporação uma relação mais humanizada e, consequentemente, mais produtiva. Se a gente começa, se fosse dar uma dica de por onde identificar alguns pontos que, olha, esse é o momento. Nunca é tarde e já se passou, na verdade, o tempo, mas, enfim, para a gente começar a entender qual é o momento de se pensar nisso e começar a agir. Eu acho que o principal ponto é a rotatividade, né? É o chamado turnover. Então, assim, o quanto essa empresa ela tem de rotatividade dos seus funcionários. Isso é um índice que é fácil de ser apurado pelas próprias empresas e que ele é muito significativo para a gente conseguir começar esse diagnóstico de forma mais ampla. Por que essa empresa não consegue reter funcionário dentro dela? Muito provavelmente porque esse ambiente ele não é um ambiente saudável, ele é um ambiente tóxico. Obviamente, você tem toda a questão enfim, das pessoas estarem ali buscando oportunidades melhores, mas a gente percebe que essas empresas que elas têm um olhar mais humanizado e muito mais cuidadoso com os funcionários que estão ali, as pessoas são mais fiéis a ela. Ainda que recebam uma proposta financeira melhor, por exemplo, de um concorrente, eles tendem a ficar nesse ambiente ali que eles estão realmente se sentindo pertencentes, ali que eles estão inseridos. Então, assim, o primeiro ponto principal é a taxa de fato, assim, de rotatividade da empresa, né? Do turnover ali. A gente percebe muito a questão da rotatividade. Quando você tem esse olhar pro funcionário mesmo, você fideliza esse prestador, né? Esse colaborador. Ele não quer sair dali. Então, esse é o primeiro ponto, assim, é essa rotatividade. O que me chama mais a atenção é de fato isso. E aí eu acho que você começa a ter uma abordagem, né? A partir do momento que as empresas começam a entender, a perceber que isso é um fator que está refletindo um clima organizacional, de repente, não saudável ali, começar um movimento
tentando entender por que não é saudável, né? Porque a gente tem uma infinidade ali de fatores que podem ser tratados dentro dessas empresas, mas o principal ponto é a empresa entender que ela precisa começar de algum lugar. Então, o que mais, assim, me grita aos olhos, de fato, é a questão da rotatividade dessas empresas que não conseguem fidelizar os colaboradores, né? Muito bom. Bom, esse é um ponto de partida. A nossa conversa aqui também tem essa intenção de instigar, né? E aí depois buscar sempre mais conhecimento, buscar mais orientação. Aí a Hermanas também né, está disponível, né, Camila, eu imagino, para orientar, para buscar, né? E é só procurar nas redes sociais, nos sites de busca, que você chega até a Camila. E a gente precisaria de muito mais tempo aqui para discutir esse tema, porque ele, além de ser sempre recorrente, é muito abrangente também. Mas hoje, Camila, só posso te agradecer muito pelos esclarecimentos nesse nosso primeiro contato aí. E volte sempre para a gente conversar mais vezes. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí. Obrigada, Sebastião. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição aqui. Muito bem. Obrigada. Obrigado a você de casa também, que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje. Volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.